No vídeo de hoje, falaremos sobre o dinheiro na igreja e para qual fim ele é usado. É muito comum hoje nas igrejas o apelo para que os fiéis contribuam ou paguem valores que supostamente lhes são devidos. Algumas igrejas apelam para os dízimos, outras para as ofertas e algumas até para os desafios. Mas a Bíblia, o que será que ela fala sobre o uso do dinheiro nas igrejas? Só lembrando que as igrejas que conhecemos através das Escrituras, nenhuma delas possuía qualquer tipo de estrutura que demandasse manutenções, reformas ou ampliações como hoje vemos por aí. Isso porque, como já tratamos em vídeos anteriores, as igrejas reuniam nas casas. Por isso, as necessidades que haviam eram para suprir as necessidades humanas, tais como comer, beber, vestir e etc. Por isso, o Senhor Jesus disse: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Mas não há nenhum problema se o cristão queira possuir outras coisas além dessas necessidades. Basta que, através do suor do seu rosto, ele adquira essas coisas. E isso já não é um problema da igreja, e sim uma decisão individual de cada irmão. Porém, se algum irmão carece dessas necessidades, ou seja, comer e vestir, isso já passa a ser um problema da comunidade. Após, obviamente, os irmãos responsáveis pela igreja entender o porquê esse irmão se encontra em tal situação. Já no segundo capítulo de Atos, vemos que os irmãos estavam tão cheios do amor de Cristo que começaram a vender as suas propriedades e bens e repartiam segundo alguém tinha necessidade. Só lembrando que necessitado é aquele que lhe falta o necessário para viver. Mas essa atitude de vender para repartir não era uma ordenança. Eles assim faziam porque estavam transbordando o amor de Cristo. Por isso que, quando Ananias e Safira foram punidos, não foi por causa do valor integral da oferta que não deram, e sim porque mentiram ao Espírito Santo. Vamos nos ater então ao ensinamento dos apóstolos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, Paulo dá uma instrução completa sobre as ofertas nas igrejas. Lá ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia em abundância, muito também colherá. Cada um contribua conforme está proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vejamos que o apóstolo nos ensina a contribuir com alegria, segundo o coração de cada um. Mas para qual fim era essa coleta nas igrejas? Observem o versículo 12 que diz: a ministração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, ou seja, dos irmãos, como redunda em muitas graças a Deus. Na carta aos Filipenses, Paulo faz um elogio àquela igreja no tocante ao dom inefável pela contribuição, porque eles enviaram ajuda para ele, não somente uma vez, mas duas. E o apóstolo deixa claro que ele não estava feliz pelos donativos que recebeu, e sim pelos frutos que aumentava aos créditos dos filipenses, por causa do coração que eles tinham para ofertar. Já no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 26, Paulo instrui as igrejas da Macedônia e Acaia a fazer uma contribuição para os pobres da igreja de Jerusalém. Como bem podemos observar no exemplo da viúva pobre, Deus não está preocupado com o valor da nossa oferta, e sim com o propósito do nosso coração.
As ofertas lançadas nas igrejas devem ter um único propósito, que é o mesmo que a Bíblia nos ensina, ou seja, suprir as necessidades dos irmãos, obviamente, quando há irmãos necessitados na igreja. Resumindo, na doutrina dos apóstolos não existe o ensinamento dos dízimos, e sim das ofertas, e elas são exclusivamente para suprir a necessidade dos santos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário, que se estiver ao meu alcance, terei o maior prazer em responder. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.